As portas de vidro brilhante da Stone Enterprises abriram-se com um assobio suave e Olivia Benson entrou. Apertou com força a sua pequena mala castanha, o seu coração palpitava de excitação nervosa. Estagiária, uma grande oportunidade, um novo começo. Vestia uma blusa branca simples, enfiada numa saia preta elegante, os sapatos estavam gastos nos calcanhares mais polidos. O cabelo estava preso num simples rabo de cavalo. Não parecia grande coisa, mas os seus olhos estavam cheios de determinação silenciosa. Desculpe-me, disse suavemente na recepção. Sou a Olivia, a nova. Sou a Olivia, a nova estagiária do departamento de design. A recepcionista olhou-a rapidamente, mal escondendo o seu aborrecimento. Elevador até o 10º andar? Pergunte pela menina Sandra. E apressou-se a subir as escadas. O 10º andar estava cheio de vozes, saltos altos. E o suave zumbido dos computadores? Tudo era elegante e moderno. O escritório de Dom Sandra era difícil de perder. Uma sala de canto com paredes de vidro e letras douradas na porta. Com letras douradas na porta, Olivia aproximou-se e bateu suavemente à porta. Entre. Sandra era alta, marcante e vestia um blazer vermelho. Maquilhagem impecável e não sorria. Então é a estagiária? Sandra perguntou olhando. Sandra perguntou olhando-a de cima a baixo, como se estivesse a verificar a etiqueta de um artigo barato numa loja. Sim, senhora. Respondeu Olivia, mantendo-se direita. A Sandra riu-se e disse: Aqui não temos tempo para preguiçosos. Não estás aqui para aprender, estás aqui para trabalhar. Senhora, é bom começar por fazer 20 cópias fotográficas disto e deixá-las na sala de reuniões, documentos em cima da mesa. Olivia apanhou-os com cuidado. Revirou os olhos e tentou não estragar tudo. Enquanto Olivia se dirigia para a sala de fotocópias, passou por uma pequena figura a varrer o chão, perto da área de descanso. Era uma mulher idosa, ligeiramente curvada pela idade. Vestida com um uniforme de limpeza enorme e um lenço branco que cobria a maior parte do seu cabelo grisalho, movia-se lentamente, cantarolando. Lentamente, cantarolando para si mesma enquanto varria os papéis amassados. Ninguém falava com ela. Um grupo de empregados passou e um deles murmurou alto o suficiente para se ouvir. Por que é que não se? Por que é que não se reformam estes velhos? Ela é tão lenta, os outros riram-se. Olivia não, parou ao lado da idosa. Bom dia, minha senhora. Posso ajudá-la em alguma coisa? A mulher olhou para cima, surpreendida e sorriu gentilmente. Não, querida, mas obrigada. Muito amável. Olivia sorriu de volta e continuou a sua tarefa no escritório de Sandre. Olivia sorriu e continuou a sua tarefa. No escritório de Sandre, a chefe de design observava a cena através da parede de vidro com os braços cruzados. Vamos ver quanto tempo dura e sem mais nem menos. A guerra silenciosa tinha começado no dia seguinte. O sol ainda mal tinha nascido no céu. Mas o escritório da Stone Enterprises já estava cheio de movimento. As pessoas moviam-se rapidamente a dactilografar. Impressão e passos com saltos altos que faziam um estalido agudo contra o chão algures no meio de tudo isto A velha empregada de limpeza limpava calmamente o corredor perto do departamento de design. Olivia tinha acabado de entregar alguns ficheiros. Quando reparou em algo estranho, a menina Sandra, com os seus habituais saltos altos e saia justa, estava de pé no corredor com um copo de papel com água. Ela estreitou os olhos para uma empregada e depois, sem aviso, inclinou o copo para o lado e a água salpicou o chão acabado de limpar, mesmo em frente da esfregona. Sandra disse num tom zombeteiro: Que confusão! Devias limpar isso. É para isso que és paga, certo? A velha empregada fez uma pausa, olhou para a água e depois acenou gentilmente que sim. Lentamente, para limpar de novo, os seus joelhos rangiam enquanto se movia. És velha, és lenta, e sinceramente estás a atrapalhar toda a gente. Devias estar em casa e não a rastejar assim. Numa empresa cheia de jovens, é irritante ver a velha empregada de limpeza não dizer nada e continuar a esfregar Olivia, que tinha ouvido tudo. Sentiu o peito apertar e deu um passo em frente rapidamente. Desculpe, menina Sandra, disse ela cuidadosamente. Mas não acho que isso tenha sido justo. A empregada acabou de limpar o chão. E tu deitaste a água de propósito. Os olhos de Sandra estreitaram-se. O que é que? Pois disse? Olivia endireitou a sua voz calma. Não está certo tratá-la assim, ela está a fazer o seu trabalho. Sandra soltou uma. Sandra soltou uma gargalhada aguda. Olha, a estagiária encontrou a sua voz.
Nesse momento, Sandra levantou a mão dramaticamente e, de repente, a sua pulseira de jade escorregou do seu pulso e estilhaçou-se no chão de ladrilhos, pedaços de pedra verde espalhados por todo o lado. Sandra, olha o que fizeste! Disse ela, virando-se para o empregado de limpeza. Obrigaste-me a partir a minha pulseira. Sabe quanto custa isto? Vale 28 mil dólares. É bom que esteja preparado para a pagar. O empregado de limpeza olhou para cima, atônito. Mas eu... Não lhe toquei, não te atrevas a responder! Gritou a Sandra. Isto é jade de gelo de alta. Qualidade, nem que vendêssemos a tua família toda. Vários funcionários que estavam por perto pararam o que estavam a fazer. Olivia olhou para os pedaços de pulseira que se desfizeram. Com respeito, menina Sandra, disse suavemente. Isto não parece jade de gelo. Não parece jade de gelo. O jade verdadeiro não se parte assim tão facilmente. Sandra deu meia volta. Desculpe-me. Olivia aproximou-se. Depois pegou cuidadosamente num fragmento. Estudei um pouco de joalharia esta pulseira. Não tem qualquer impureza. A sua cor é. O jade verdadeiro tem sempre linhas ou manchas naturais, este parece vidro. O escritório ficou em silêncio. Sua ratazana. A Sandra sibilou. Achas que sabes mais. Que eu és apenas uma estagiária e queres insultar-me à frente da minha equipa. Olivia disse calmamente, mas é errado culpar alguém por algo que não fez. As mãos de Sandra estavam a tremer, agora vou fazer queixa de si aos RH agora mesmo. Tu e esta velha inútil estão ambos despedidos, senhora Sandra. Sandra, um empregado murmurou que talvez devêssemos verificar as câmaras de vigilância. A minha palavra é final. Eu sou a chefe deste departamento. A velha empregada de limpeza ainda de joelhos, disse calmamente. Eu não queria causar nenhum problemas. Olivia pôs-se ao lado dela. Não está sozinha, mãe. Eu vi tudo. Sandra olhou em redor da sala. Os outros baixaram a cabeça. Ninguém se atreveu a falar. Apenas Olivia se manteve firme. O silêncio no escritório era de uma tensão aguda. O silêncio no escritório era de uma tensão enorme. Segurança da equipa! Sandra gritou a sua voz cortando o ar. Ponham-nos a ambos, já! 2 guardas uniformizados que estavam por perto avançaram hesitantes. Um deles coçou a nuca. Um deles coçou a parte de trás do pescoço. Mãe, tens a certeza? Sandra olhou-o fixamente. Quer que eu? Que chame a HR eu própria, faça-o agora. Os guardas trocaram um olhar inquieto e depois dirigiram-se. A Olivia e à velha empregada de limpeza. Suavemente, vamos descer as escadas, estamos apenas a seguir instruções, o coração de Olivia. Não podemos fazer isto. Não fizemos nada de mal, a velha empregada de limpeza não falou. Não falou, apenas pegou na esfregona e no pano, tentando não olhar para ninguém. Sandra era o rádio do guarda que, passado 1 segundo, encostou-o ao ouvido. Olhos arregalaram-se e virou-se para a Sandra. Mãe, disseram-nos para parar tudo. Sandra passou por quem? Pelo assistente do diretor-geral, e ele vem a caminho. As portas do elevador ao fundo do corredor tocaram e abriram-se, e Alexander Johnson saiu, alto, calmo e, vestido com um fato azul escuro, a sua presença fez com que todo o corredor ficasse gelado. Toda a gente se virou, alguns deram um passo atrás, outros ficaram a olhar incrédulos. Olivia pestanejou. Lentamente, com os olhos a examinar o grupo tenso à sua frente, o seu olhar parou em Olivia. E depois suavizou-se ligeiramente, mas quando olhou para a velha empregada de limpeza, algo no seu rosto mudou como se um interruptor se tivesse. Ligado dentro dele, aproximou-se e tocou-lhe gentilmente no ombro. A empregada olhou para ele com os olhos calmos e acenou lentamente com a cabeça. Sim, estou óptima. Todos olharam em redor confusos e Alex virou-se para os guardas que... Um deles hesitou, senhorita Sandra, senhor. Alex virou-se para Sandra, agora a sua expressão. Alex virou-se para Sandra, agora com uma expressão ilegível. Você disse-lhes para expulsarem Sandra. Endireitou-se, sim, senhor. Fez uma cena, e a estagiária Olivia desrespeitou-me. Alex não respondeu. Imediatamente olhou para Sandra por um momento e depois falou. Esta mulher, que estava prestes a expulsar, é a minha mãe. Os gritos ecoaram no corredor como uma onda. Como uma onda que atravessa o edifício, a boca de Sandra abriu-se. A velha empregada de limpeza deu um suspiro suave e apoiou-se calmamente na sua esfregona. Ninguém falou. Os olhos de Olivia arregalaram-se de choque e virou-se para a velha empregada de limpeza. Como é que ela não sabia que o Alex continuava com a sua voz calma, mas firme?
Grace Johnson, que escolheu visitar a empresa hoje, sem revelar quem era, claramente não gostou do que viu. As mãos de Sandra tremiam ligeiramente. Senhor, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas. Mas mesmo assim, tratou-a como se ela não valesse nada. Claramente não tem consideração pelos idosos, disse Alex, cada palavra mais fria do que a anterior. Alex disse cada palavra com mais frieza do que a anterior. Gozou com ela, insultou-a e acusou-a de algo que ela não fez. Todos ficaram congelados. Alguns funcionários afastaram-se silenciosamente do lado de Sandra. Sentiu um nó na garganta. Sandra engoliu com força. Senhor, eu só agi de acordo com o que vi. Não queria ofender ninguém. Mas Alex já estava a virar-se para. Olivia, obrigada, disse ele suavemente, por a teres defendido. Olivia mal conseguia. Olivia mal conseguia falar. Eu só disse a verdade. Sandra ficou a olhar completamente silenciosa. As bochechas ardiam de vergonha, mas ela não disse mais nada. O corredor da Stone Enterprises ficou congelado em descrença. Os murmúrios começaram a surgir como ondas no escritório. Será que ele acabou de dizer que a Cleaner é sua mãe? Mãe do CEO, um bilionário, fingir ser uma empregada de limpeza? Ela estava a varrer o chão. Não admira que ele tenha vindo cá abaixo sozinho. Pergunta em voz alta, mas estavam todos a pensar a mesma coisa. O que é que se passa exatamente? Qualquer das perguntas sussurradas à sua volta, o seu rosto estava calmo e ilegível. Mas quando? Mas quando os seus olhos encontraram brevemente os de Olivia, havia ali qualquer coisa, um lampejo de reconhecimento de algo mais profundo. Olivia reparou, mas não disse nada, baixou o olhar fingindo ajustar os ficheiros. Nas mãos ele acenou-lhe com a cabeça e afastou-se, mas por detrás do silêncio. Mas, por detrás do silêncio, havia uma tempestade de memórias. O ar estava pesado de perfume caro e de algo mais forte. As pálpebras de Olivia abriram-se. A boca estava seca, a cabeça latejava, estava deitada numa cama que não reconhecia os lençóis. Os lençóis eram frios como seda e o ar-condicionado emitia um zumbido baixo. O seu vestido ainda estava vestido, a sua mala tinha desaparecido e a porta estava fechada. Foi quando a memória voltou a correr, a mãe, a irmã Bela, a discussão, os gritos e depois o sumo. Sumo! Bebe-o, Olivia, precisas de relaxar, eles drogaram-na e venderam-na. $50.000 a um velhote. Ela sempre soube que a mãe amava e preferia a Bela. Bela mais do que a ela, mas nunca imaginou que chegaria a este ponto. Não sabia que horas eram, apenas que algo terrível estava prestes a acontecer, então a porta abriu-se. Mas a pessoa que entrou não era um velho, era um homem alto. Era um homem alto, bem vestido, bonito, com uma constituição robusta, cabelo bem aparado e um ar de confusão no rosto. Alexander Johnson, o bilionário diretor executivo do Grupo Stone, uma das maiores empresas da cidade. Ficaram a olhar um para o outro durante 5 segundos, antes de ele se afastar e olhar para o número da sala. Isto não está certo, disse ele em voz alta, mais para si próprio do que para ela, que ficou ali em silêncio. E a tremer, espera, ele olhou novamente. Não pareces bem? Estás ferida? Abanou a cabeça tentando estabilizar a voz. Fui trazida para aqui drogada, acho que me venderam. Estava preparada para um julgamento ou frieza, mas em vez disso, Alex sentou-se lentamente, atônito. Alguém falou calmamente e depois desligou. Eu sei o que é isto, disse ele finalmente. O meu. Irmão mais novo reservou este quarto e disse-me para vir preso. Acho que ele está a tramar alguma. Eu não sabia que ia ser. Assim, ele levantou-se, pegou na carteira e ofereceu-lhe um cartão. São $2 milhões, toma-o e sai desta situação. Olivia olhou para ele. Depois abanou lentamente a cabeça. Só preciso de $50.000, sussurrou, que era o que eles. Não quero o resto. Parece que vai precisar. Ela limpou os olhos. Não quero a tua piedade. Vou pegar no que preciso para me ir embora. É tudo o que Alex. Observou-a por um momento. Esta rapariga drogada e traída ainda de pé com orgulho. Orgulho? Ela não era como ninguém que ele conhecia. A minha mãe está sempre a pressionar-me para me casar. A minha mãe está sempre a pressionar-me para casar, disse ele lentamente. Ela acha que estou a perder tempo. Mas se eu fosse casar com alguém, queria que fosse alguém honesto como tu. Os olhos de Olivia arregalaram-se. Olivia arregalou os olhos, ele continuou. Mas a sério,
Se eu te oferecesse casamento só em nome, proteção? Aceitaria? Ela olhou para ele, impressionada. Nunca te forçarei. Te forçar, acrescentou sem expectativas, mas nunca mais terás de te preocupar em ser vendida. Houve um silêncio entre eles. Silêncio entre eles. Depois Olivia acenou com a cabeça. Mas se fizermos isto, disse ela cuidadosamente. Eu queria. Segredo. Quero acabar a escola, trabalhar como estagiária, não quero que as pessoas. Não quero que as pessoas falem de mim, quero ganhar as coisas sozinha. Segredo. Ninguém vai saber, nem os media, nem o pessoal, nem sequer a minha família, apenas. Alex deu um pequeno sorriso. Jill, qual é o seu nome, se me permite perguntar? Eu sou. Olivia Sir Alexander, respondeu ela. Vejo que já sabe quem eu sou, pode chamar-me Alex. Quem não o conheceria? O bonito diretor executivo da empresa onde ela vai trabalhar como estagiária. E sem mais nem menos, registraram o seu casamento. Legalmente, sem anel, sem cerimônia, e ambos seguiram o seu caminho. Planeando voltar a se encontrar-se sempre que precisassem um do outro para o espetáculo, um diretor executivo bilionário e uma rapariga quase vendida. Como propriedade, dois estranhos ligados pelo destino e pelo secretismo de volta ao presente. O coração de Olivia bateu forte ao ver Alex descer o corredor, calmo como sempre, com o pessoal a separar-se dele como se fosse água. O coração de Olivia bateu forte ao ver Alex caminhar pelo corredor, calmo como sempre, o pessoal a separar-se dele como água. Sussurros do drama matinal se instalaram. Alexander virou-se calmamente e começou a caminhar de volta para a ala executiva da Stone Enterprises, sem que fosse necessário perguntar à velha empregada de limpeza, a Sra. Grace. Johnson seguia atrás dele. Os seus passos eram mais lentos, mas certos, e não disseram nada. Até chegarem ao seu escritório privado no último andar, o espaço era amplo, calmo e luminoso, com a vista da cidade a entrar pelas janelas altas. A porta fechou-se atrás deles. Graça retirou as luvas de limpeza e dobrou-as cuidadosamente. Colocando-as em cima da secretária, Alexander virou-se para ela, com uma expressão ainda calma. Mas, preocupação, não devias ter feito isso, mãe, disse ele suavemente. O seu tom era firme, mas calmo, e não devias ter casado em segredo. Ele suspirou. Ele sabia que esta conversa estava para vir. Tu sabias que ela deu um ligeiro sorriso de conhecimento. Eu sou a tua mãe, Alex. Claro que sabia. O que é que eu fiz? Ela só queria acabar a escola sem distrações. Eu compreendo, disse ela, puxando uma cadeira. E sentou-se em frente a ele. Era exatamente por isso que eu queria vê-la. Precisava de saber que tipo de mulher fez de si o homem que rejeitou todas as raparigas que lhe apresentei e se casou com alguém discretamente nas sombras. E eu vim pra cá, ela continuou a ser uma pobre empregada de limpeza. Sem nome, sem título. Apenas. Alguém invisível para pessoas como a Sandra e as outras. Ela fez uma pausa. A sua voz suavizou-se e eu observei Alex, que se inclinou ligeiramente para a frente com os olhos focados. Disse Grace, mas tratava-me com respeito, falava com gentileza Quando a Sandra deitou água para o chão e gozou comigo, ela defendeu-me sem hesitar. Não o fez para se exibir, fê-lo. Porque estava certo, houve um silêncio entre eles, depois a Grace sorriu. Tu escolheste. Bem, filho. Alex exalou o alívio que o dominava. Obrigado, mãe. Acho que gosto dela. Acho que gosto dela desde o momento em que a vi, mas acho que ela não sente o mesmo. Tempo, filho. Ela não é como as outras, acrescentou Grace. Ela é real, o que é raro hoje em dia. Ela levantou-se e tirou a saia como se estivesse a voltar ao seu papel de mãe em vez de empregada de limpeza disfarçada. Uma decisão, disse ela, na minha festa de aniversário, no próximo mês, apresentá-la-ei a toda a gente como minha nora. Não gosto da forma como ela está a ser intimidada aqui, Alex. Olhou rapidamente para a mãe. Ela ainda está. Ela ainda está preocupada com os mexericos e com o facto de ser julgada. Não a vou empurrar para as luzes da ribalta, mas ela merece ser honrada. Se é isso que ela quer, mas esta família vai saber quem ela é. Ele sorriu agradecido. Grace acrescentou gentilmente. Convidem-na a mudar-se para a mansão. Ela não devia estar a viver lá fora sozinha. A prepará-la calmamente, sem barulho, apenas uma a uma, mulher a mulher. Alex riu-se, suavemente. Então vais treiná-la? Ela vai ser a mulher de um, Johnson, disse Grace. Ela merece saber o que isso significa. Mais tarde, nessa noite,
Olivia recebeu uma chamada. Estou? Atendeu sem ter a certeza do número desconhecido. Olivia, disse a voz calorosa da senhora Grace. Suavemente. Sou eu. Houve uma pequena pausa. Gostaria de a convidar para ficar em casa. Sem pressão, mas acho que está na altura de nos conhecermos melhor. A mão de Olivia apertou o telemóvel. Sim, mãe, seria uma honra. E foi assim que começou o capítulo seguinte da sua vida. Não em segredo, não com vergonha, mas com os braços abertos, apesar de viver agora numa grande mansão com a senhora Grace Johnson e, e de estar casada em segredo com o homem mais poderoso da empresa, Olivia regressava a Stone Enterprises todas as manhãs. Olivia regressava a Stone Enterprises todas as manhãs da mesma forma que sempre fizera, pontual e humilde, e, no entanto, nada tinha mudado no 10º andar. A voz aguda de Olivia Sandra ecoava pelo escritório. Não demore o dia todo, sim, menina Sandra, disse Olivia suavemente, já a pegar na pilha. O pessoal do departamento de design observava-a com um divertimento mal escondido. Alguns sussurravam quando ela passava. Ela nem sequer. Nem sequer se licenciou numa universidade a sério. Alguém murmurou. Ela ainda é uma estagiária. O que é que ela pensa que está a fazer aqui? Outra voz acrescentou com uma risadinha. A menina Sandra foi a melhor da turma em Londres e é de uma família grande. Toda a gente sabe que ela vai ser a mulher do diretor executivo. Em breve, Sandra sentou-se elegantemente à secretária. Fingiu não ouvir, mas depois virou-se e deu um sorriso gracioso. Por favor, disse ela docemente. Alguns cargos não são para todos. Só alguém com o meu estatuto pode casar numa família como a dos Johnson. Os outros. Os outros acenaram com a cabeça, ansiosos, sendo de uma família de prestígio com um diploma de uma universidade. Só alguém como eu merece estar ao lado de Alexander Johnson e não. E não de gente reles e humilde. O gabinete riu-se ligeiramente e todos os olhares se viraram para. Olivia não disse nada, apenas baixou a cabeça, segurando as pastas junto ao peito. Ninguém sabia que o homem com que Sandra sonhava já estava casado com a rapariga de quem ela. Que Sandra sonhava já era casado com a rapariga de quem ela gozava. Nessa noite, depois do trabalho, Olivia recebeu uma mensagem de Alex. Na galeria do centro da cidade, às 6 horas, vista algo confortável. Era a primeira vez que Alex a convidava para sair desde o seu casamento contratual. Por isso, chegou a horas vestida de forma simples, com uma blusa azul suave e calças de ganga. Blusa azul e calças de ganga. A galeria era calma, privada e cheia de vitrinas polidas. De jade antigo, marfim e ouro, Alex encontrou-a à entrada e sorriu-lhe e disse-lhe: Quero apresentar-te uma pessoa. Um homem idoso estava a examinar uma pulseira verde clara sob um candeeiro. A sua postura era forte, as suas mãos estavam firmes e os seus olhos eram atentos por detrás de óculos de aros dourados. O Sr. Alex disse respeitosamente: Esta é a Olivia. Tinha a presença de um homem que tinha visto muito e confiado em poucos, mas quando olhou para Olivia, algo no seu olhar se suavizou. Disse com curiosidade: É a pessoa de quem Alex me falou. Olivia inclinou a cabeça. Educadamente, boa noite, senhor. O senhor Francis gesticulou para um tabuleiro. A Olivia pestanejou surpreendida. Senhor, tente. Disse simplesmente nervoso. Olivia deu um passo em frente e estudou as pedras duas. Pareciam idênticas, mas uma tinha um núcleo ligeiramente turvo e pequenas imperfeições naturais. Francis levantou uma sobrancelha. Por que é que o jade verdadeiro não é perfeito? E o peso cinto, ele acenou lentamente com a cabeça. Corrigindo Alex. Sorriu o senhor. Francisco aproximou-se mais. Sabe alguma coisa sobre antiguidades? O Sr. Francis olhou para ela por mais um momento e depois virou-se para Alex. Ela tem olho. Ele olhou para Olivia. Você faz me lembrar alguém que conheci há muito tempo. A minha falecida mulher tinha o seu espírito calmo e os mesmos instintos afiados. Ficou imóvel sem saber o que dizer. Não aceito estudantes, acrescentou, mas vou abrir uma exceção para ti os olhos dela. Sim, se estiveres disposta, eu treino-te não só a distinguir o verdadeiro do. A história por detrás de cada peça, a história da alma. Olivia olhou para Alex, que lhe fez um. E sem mais nem menos, abriu-se outra porta no seu mundo. Não.
de ouro ou fama, mas de sabedoria, mistério e ligações inesperadas. A viagem de carro de regresso da Galeria do Senhor Francisco foi tranquila. A sua mente girava com tudo o que tinha acabado de acontecer: a galeria, as antiguidades, o calor estranho do. O estranho calor do Senhor. Francisco e a sua oferta para orientar parecia um sonho. Alex olhou para ela uma vez e depois voltou a olhar para a estrada. Foste impressionante ali dentro, disse. Disse gentilmente. Ela não respondeu. Depois de uma longa pausa, finalmente falou. Ainda. Ainda não sei por que me trouxeste. Tens um dom, disse ele simplesmente. O Sr. Francis. Também o viu. Olivia virou-se para o encarar, com a voz calma, mas firme. Alex, posso perguntar-te uma coisa? Ele acenou com a cabeça, abrandando o carro à medida que se aproximavam dos. Por que é que estás a fazer tudo isto? Por que é que estás a ser tão gentil? Ele estacionou o carro, mas não respondeu. Imediatamente, ela olhou para suas mãos. Eu sei que este casamento nunca foi para. Casaste comigo para me salvar e não porque me amavas, mas não quero depender de ti. As sobrancelhas de Alex franziram-se ligeiramente e ela continuou. As suas palavras trêmulas. Por isso, se um dia quiseres o divórcio, diz-me que eu não. Não vou discutir, vou assinar. Sei que não sou o tipo de mulher que a tua família espera. Tens de continuar a sentir-te responsável por mim. O silêncio instalou-se entre eles como um nevoeiro pesado e, por fim, Alex disse: Achas que casei contigo por pena? Ela não respondeu. Casei contigo por quê? Tu estavas naquele quarto de hotel, assustado e drogado, e mesmo assim escolheste a dignidade. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela desviou rapidamente o olhar. Alex não disse mais nada, saiu do carro e foi à frente, deixando-a um momento para se recompor antes de a seguir. Entretanto, num apartamento apertado do outro lado da cidade, duas mulheres sentaram-se num pequeno sofá, ambas a olhar para o ecrã de um telemóvel estragado. Sempre bem vestida e cheia de orgulho, folheava uma fotografia que alguém tinha publicado no bairro de luxo da cidade. Disse ela friamente a Olivia, o nosso pequeno rato perdido a viver naquela mansão a mãe delas. A senhora Benson inclinou-se para a frente, quer dizer, a mansão Johnson. A Bella acenou lentamente com a cabeça. Não, não apenas a viver lá, mas a Madame Grace trata-a como realeza. Como é que aquela rapariga de todas as pessoas entrou naquela casa? Não sei, disse Bella amargamente. Mas não faz sentido. O que é que a Madame Grace vê numa rapariga comum como ela? A mãe resmungou. Olha para ela agora, toda calada e inocente, e de alguma forma, ela está nos bons livros de uma das famílias mais ricas do mundo. De uma das famílias mais ricas do país, o rosto de Bella escureceu-se. Se pensa que vai gozar essa vida em paz, está enganada. Ainda não sabiam toda a verdade. Olivia não era apenas favorecida por Madame Grace, estava casada com o próprio Alexander Johnson. Dias mais tarde, o grande salão de baile do Royal Orchid Hotel brilhava com uma luz dourada. Os convidados elegantes de todo o país misturaram-se debaixo de candelabros enquanto a música de violino flutuava no ar esta noite. Era o aniversário da Madame Grace Johnson, uma celebração cheia de classe, riqueza e poder. Olivia permanecia silenciosa perto da extremidade da sala, vestida com um vestido simples mas gracioso que a senhora Grace lhe tinha oferecido no início da semana. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pequena caixa de veludo na sua bolsa. Um presente antigo selecionado cuidadosamente sob a orientação do Sr. Francis. Tenha certeza que lhe devo dar isto? Tinha-lhe perguntado dias antes. Ela vai saber que é do coração. Tinha-lhe dito, o Sr. Francis tinha dito com um sorriso. Agora, ao ver os convidados trocarem beijos de ar e risos caros, Olivia sentia-se mais deslocada do que nunca. Deslocada do que nunca, ao atravessar a sala, Sandra chegou com um vestido verde escuro de estilista. De queixo erguido, estava rodeada de funcionários da Stone Enterprises, à sua postura. Orgulhosa e controlada, viu Olivia, mas não disse nada. Em vez disso, sorriu. Sorriu com frieza e dirigiu-se com confiança para a mesa das prendas, carregando uma caixa grande e brilhante. Mesmo que tenha sido convidada para esta festa de luxo por causa da velhota, Sandra murmurou baixinho que nunca seria uma de nós. Momentos depois, Madame Grace entrou vestida de seda púrpura real. A multidão virou-se para aplaudir. Ela sorriu graciosamente e sentou-se à frente da sala, ladeada por Alex de um lado e vários amigos íntimos do outro. Um mordomo deu um passo em frente.
Os convidados oferecerem as suas prendas de aniversário uma a uma, as pessoas aproximaram-se com os seus presentes, quadros de ouro e pedras preciosas. Quando chegou a vez de Olivia, ela caminhou lentamente com as mãos apertadas à volta da caixa de veludo. Feliz aniversário, mãe, disse, curvando-se gentilmente enquanto apresentava a caixa. Madame Grace abriu-a e um suave suspiro escapou-lhe dos lábios. No interior estava o gancho do cinto de jade, de cor suave e inconfundivelmente raro. Isto? Sussurrou ela, com os olhos arregalados. Isto é real, dos tempos antigos. Tempos antigos, uma antiguidade de valor incalculável. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Sandra enrijeceu-se. Madame Grace olhou para Olivia com uma voz calorosa. Obrigada, minha querida. Esta orelha significa mais para mim do que as palavras podem dizer. Olivia baixou a cabeça. Corando, Sandra deu de repente um passo em frente. Madame Grace, também preparei uma prenda especial. Abriu a sua caixa reluzente com um clarão, revelando outro gancho de cinto de jade, de cor mais brilhante e polido para brilhar. Este, anunciou Sandra com orgulho, foi escolhido a dedo por um dos melhores especialistas da cidade. Comparando as duas peças, Madame Grace estudou-a calmamente. É lindo. Então um homem num elegante fato cinzento deu um passo em frente. Posso confirmar isso? Disse ele com confiança. Esta peça é 100% genuína. O meu nome é Sr. Andrew, um especialista em jade. Olivia olhou para ele com atenção, mas antes que alguém pudesse falar novamente, uma voz chamou. Do fundo da sala e depois deixou um verdadeiro especialista falar, as cabeças viraram-se. Francis entrou vestido com um fato preto clássico, com um olhar atento. Dirigiu-se diretamente à mesa de Madame Grace e examinou. Examinou os 2 ganchos de jade para cintos. Este, disse ele apontando para o de Olivia, era da minha coleção pessoal. Coleção pessoal, um tesouro raro, genuíno, preservado e bem escolhido. O seu certificado mostre-me qualquer teste que prove a sua origem, o Sr. Andrew gaguejou. Não me disseram que ia ser testado exatamente. O Sr. Francisco interrompeu. O senhor está a contar com o charme e não com a verdade. Voltou-se para Madame Grace. Honestidade do que a maioria dos negociantes que conheci tem sorte em tê-la. A Madame Grace sorriu orgulhosa e Sandra recuou. Humilhada, com a boca apertada, os convidados à sua volta viraram-se e sussurraram. Olivia recuou silenciosamente para o meio da multidão sem dizer nada, de cabeça erguida. Alex observou-a do outro lado da sala com um orgulho silencioso nos olhos. O salão de baile ainda estava a fervilhar muito depois de o Sr. Francis ter feito a sua declaração. Os convidados que tinham vindo simplesmente para honrar o aniversário de Madame Grace estavam agora a murmurar entre si, sussurrando sobre Olivia e o homem poderoso que acabara de a apoiar. É mesmo o Sr. Francis? Sussurrou um convidado. O especialista internacional em antiguidades? Outro perguntou com os olhos arregalados, viu uma vez num documentário europeu. Alguém disse que ele ajudou a restaurar a coroa real de Windsor. Qual é a sua ligação com aquela rapariga? Todos os olhares se concentraram em Olivia. Enquanto ela regressava silenciosamente ao seu lugar no meio da multidão, Sandra permanecia rígida junto à mesa das prendas, com um sorriso forçado. O seu sorriso forçado e o maxilar apertado. O gancho falso do cinto de jade continuava intocado. Um símbolo silencioso. Símbolo silencioso da sua desgraça. Mesmo assim, riu-se ligeiramente, passando o cabelo atrás da orelha, enquanto uma colega de trabalho tentava. A tentar confortá-la. Não te preocupes com isso. A mulher sussurrou. Ela só teve sorte. Sandra sorriu docemente. A velha chata pode favorecê-la agora mais. Mas não é a Madame Grace que a Olivia tem de ganhar. Ela olhou para Alexander do outro lado da sala e o seu sorriso tornou-se mais frio. Eu vou conquistar o coração dele, sussurrou para si mesma, e quando o fizer, tudo o que ela tem. Será meu dias depois da festa? Olivia continuou a ter aulas com. 2 vezes por semana visitava a sua galeria privada de antiguidades, aprendendo os nomes, as texturas e as verdades escondidas por detrás dos objetos em que os outros mal reparavam. E 1 vez por semana começou a visitar oficialmente a mansão Johnson. 1 vez por semana começou a visitar a mansão Johnson para falar oficialmente com Madame Grace.
Uma ave que perguntava sempre por Olivia com um carinho silencioso. Sentou-se com Madame Grace no solário a beber chá. Ela é especial, disse ele suavemente. Aquela rapariga Olivia tem. Há qualquer coisa nela. Madame Grace sorriu. Pensei o mesmo da primeira vez que a vi. O senhor Francisco olhou pela janela. A Madame Grace sorriu. Pensei o mesmo da primeira vez que a conheci. Há muito tempo, a senhora Grace virou-se para ele, gentilmente. A sua filha? Ele acenou lentamente com a cabeça. Já passaram 20 anos. Ela era apenas um bebê. Estávamos num festival movimentado e Num momento, ela desapareceu. Lamento imenso. Não consigo sequer imaginar a vossa dor. Lembro-me que a sua mulher morreu alguns anos depois desse infeliz incidente, disse Madame Grace com sinceridade. Por todo o lado, acrescentou ele. Algumas noites ainda me pergunto se ela está por aí. Ela perguntou se havia alguma pista? O Sr. Francis abanou a cabeça, mas ainda nada. A empregada entrou. Está aqui uma jovem senhora a perguntar pela Olivia. Pergunta pela Olivia, ela diz que se chama Bela Olivia, que estava a passar pelo corredor, parou assim que ouviu o nome. Momentos depois, Bela entrou. O seu vestido estava na moda. A sua maquilhagem era muito cuidada, e os seus olhos pousaram no Senhor Francisco. Aí está você, disse ela em voz alta com a voz a tremer. Viraram-se todos. Senhor Francisco. Francis, disse ela, caminhando diretamente para ele. Acho que é o meu verdadeiro pai. A sala ela ficou em silêncio. O quê? Olivia, que tinha acabado de entrar na sala, suspirou. Congelada, Bela puxou de uma pequena fotografia gasta. Esta sou eu em criança. Descobri a verdade. As pessoas que me criaram não eram os meus pais biológicos. Fui adoptada. E, recentemente, encontrei esta fotografia na caixa da minha mãe com o teu nome escrito no verso. Não estavas lá. Por isso decidi vir aqui, o senhor. Francisco tirou a foto. Lentamente, as suas mãos ficaram subitamente a tremer. Tenho andado à procura da minha família. Bela. Continuou com a voz mais suave e agora encontrei-te. Olivia deu um passo em frente, chocada. Bela, o que estás a dizer? Crescemos juntas, fomos criadas pelos mesmos pais e tu és minha irmã. Os seus olhos encheram-se de amargura. Era o que eu também pensava, mas não sou, eles só me adoptaram. Nunca fui uma de vocês. Mas por que agora? Perguntou Olivia, confusa e magoada. Por que contar tudo isto agora? Por que eu? Por que te vejo a aproximar-te do meu verdadeiro pai? Bela respondeu. E eu não vou deixar que me roubes a vida. As lágrimas ardiam nos olhos de... Olivia nunca soube que o senhor... Francis estava sentado em silêncio a olhar para a fotografia, depois para a Bela e depois para Olivia, o seu rosto ilegível. Lentamente, vamos chegar à verdade, disse ela suavemente. Vamos fazer as coisas passo a passo, mas no coração de Olivia algo se tinha partido. O Sr. Francis olhava para a fotografia desbotada na sua mão, com as margens gastas pelo tempo. O pequeno sorriso no rosto da menina, a mesma covinha, a mesma curva da bochecha. Um nome veio-lhe calmamente aos lábios. Tracy virou-se lentamente para Bella, que agora estava de pé. Esta fotografia foi tirada poucas semanas antes de ela desaparecer. Encontraste? Numa gaveta fechada, respondeu Bella com a voz embargada. Eles devem tê-la escondido de mim. Eu só descobri recentemente que era adoptada. Comecei a fazer perguntas e então... Encontrei essa fotografia. Os olhos do Sr. Francisco encheram-se de lágrimas. A minha filha... A minha menina... Filha, minha menina, estás viva. Ele puxou a Bela para os seus braços e abraçou-a com força durante um. Por um momento, a sala ficou imóvel. Olivia ficou congelada a ver um homem que ela tinha começado a admirar derramar lágrimas pela irmã que outrora pensara ter. Madame Grace observava-a com uma expressão ilegível. Mais tarde, nessa mesma noite, Bella mudou-se para a propriedade do Sr. Francis, e os empregados receberam instruções para a tratar com o maior respeito. A partir desse momento, começaram os planos para ela herdar o legado do Sr. Francis. Herdasse o seu legado, joias, documentos, bens. Tudo mais algo não batia certo com Madame Grace, que observava Bella à distância. A rapidez com que ela se adaptava, a confiança com que se portava, algo não batia certo. Uma manhã, durante o chá com o senhor,
Francisco, ela falou cuidadosamente, minha amiga pousando a chávena. Não me leve a mal, mas para sua tranquilidade talvez devesse fazer um teste de ADN. Para ter a certeza, o Sr. Francis franziu o sobrolho, claramente desconfortável. Ela tem a foto. A história corresponde. A história corresponde. Eu sei que a Grace acenou gentilmente com a cabeça, mas não se trata de duvidar dela, trata-se de. Se ela é sua filha, nada pode mudar isso, mas se não for. Depois de uma longa pausa, o senhor Francisco concordou. Sim, tem razão. Mas a Bella não estava. Bella não estava disposta a correr riscos, sem saber que o irmão mais novo de Victor Alexander e rival de longa data. E rival de longa data de Victor Alexander já a tinha abordado. Sei que não és filha dele, disse-lhe ele friamente, mas também sei que és inteligente e sei como alterar os resultados do ADN. E sei que ele o fará para confirmar, por isso deves estar. O que é que queres em troca? Victor sorriu. Bem, digamos que eu tenho o meu. Se trabalharmos juntos, ganhamos os dois. Quando os resultados chegaram, os documentos já tinham sido alterados. O Sr. Francis leu-os com as mãos a tremer. Mãos trêmulas, 99,9% de correspondência. Lágrimas, é verdade. Entretanto, na Stone Enterprises, Sandra não tinha parado a sua guerra silenciosa. Com Olivia, com a ascensão de Bella, tinha se tornado mais desesperada numa sala de reuniões. Numa sala de reuniões cheia de funcionários, ela limpou a garganta alto. Olivia disse com uma doçura exagerada. Podes ir buscar-me. Café daquele café do outro lado da rua? Aqui não, o especial, o que tem grãos importados. E é melhor despachar-se, não queremos que se atrase outra vez. Antes que Olivia se pudesse levantar, uma voz atravessou a sala como uma faca. Necessário, todos se voltaram. Alexander Johnson tinha entrado na sala com um fato de carvão. A sua expressão dura, o riso morreu instantaneamente. Olivia está aqui como estagiária de. Não como vossa moça de recados. Se querem café, vão buscá-lo. Se queres café, vai tu buscá-lo. Sandra abriu a boca atônita. Não acho graça nenhuma, disse ele. Este comportamento não é profissional e não será tolerado novamente. Alexandre deu uma última olhadela à volta da mesa antes de se virar e sair. Olivia sentou-se congelada na cadeira, com o coração aos pulos depois da reunião. Coração aos saltos depois da reunião. Os colegas evitaram o seu olhar. Silêncio, ninguém se atrevia a dizer uma palavra quando ela regressou à sua secretária. Ela não estava à espera, não o tinha pedido, e no entanto algo, dentro dela, aqueceu. Talvez apenas, talvez este casamento se pudesse tornar algo real, mas, quase instantaneamente, ela afastou o pensamento, não. Ela não podia dar-se ao luxo de sonhar. Porque sonhos como esse não se realizavam para raparigas como ela, entretanto. Não perdeu tempo a instalar-se na sua nova vida como a filha há muito perdida do Sr. Francis, envolta em luxo e brilhando. E, resplandecente de atenção, percorria os corredores da sua mansão como uma rainha que regressa ao seu trono. Mas os seus olhos estavam sempre postos em Alexander. Começou a aparecer mais vezes na mansão Johnson com a desculpa de se relacionar com amigos da família. Amigos da família trazia presentes feitos à mão por Madame Grace, fazia perguntas intermináveis sobre os Johnson e sorria. E sorria demasiado quando Alex entrava na sala. Permanecia educado, respeitoso, mas distante e cumprimentava-a com um aceno de cabeça, ouvia-a com paciência, mas o seu olhar desviava-se sempre para outro lado, muitas vezes. Bella continuava a tentar, ria-se de todas as suas piadas. Ficava perto dele no jardim e fazia questão de mencionar o quanto estava feliz por ter finalmente encontrado a sua verdadeira família enquanto. Como se ele fosse o seu verdadeiro prêmio. Uma tarde, Olivia regressou dos estudos de antiguidades com o Sr. Francisco e entrou na sala de estar principal da mansão, onde viu Bella e Alex sentados no mesmo sofá. Bella estava a sorrir muito calorosamente e a sua mão tocava levemente no braço de Alex enquanto partilhava uma história. Olivia ficou congelada à entrada da porta. Não tinha intenção de entrar, mas o seu peito ficou subitamente apertado. Virou-se calmamente e saiu, sem dizer uma palavra. No andar de cima, na privacidade do seu quarto, Olivia sentou-se Na privacidade do seu quarto, Olivia sentou-se na beira da cama, segurando as lágrimas que lhe apertavam os olhos. Não precisava de perguntar. Já sabia que se tinha apaixonado por ele. O homem que uma vez a salvou. O homem que a defendeu quando mais ninguém o fez. O homem que a protegeu silenciosamente,
sem pedir nada, e mesmo assim ela lembrava-se amargamente que ele nunca foi meu. O nosso casamento nem sequer é real. Enterrou a cara na almofada e chorou em silêncio, com o coração a doer de uma forma que não conseguia explicar. Mas enquanto Olivia chorava sozinha, Alex estava a pensar profundamente que não confiava em Bella, a sua chegada repentina, a sua ânsia de reclamar o título de herdeira, algo nela parecia. Algo nela parecia encenado, por isso, sem dizer uma palavra a ninguém, deu instruções ao seu assistente para fazer um teste de ADN privado entre a Bella e o Sr. Francis quando os resultados chegaram. As suas suspeitas foram confirmadas, eles não eram parentes. Alex fechou o ficheiro e trancou-o na gaveta o que significava que a verdadeira Tracy ainda andava por aí e que ele tensionava encontrá-la. Entretanto, Olivia continuava a treinar com o Sr. Francis e ajudava-o a restaurar um valioso quadro da dinastia, misturando cuidadosamente misturando pigmentos e reaplicando cores antigas, com uma precisão que impressionava até os especialistas. Mesa, ajustando cuidadosamente as pinceladas, o Sr. Francis observava-a calmamente, a forma como segurava as suas ferramentas, a sua energia calma, a inclinação suave da sua cabeça, a sua. A sua energia calma, a suave inclinação da sua cabeça, algo se agitou dentro dele. Mais tarde, nessa mesma noite, chamou Alex à parte. Alexander, tenho andado a pensar em tanta coisa ultimamente e só quero partilhá-las com alguém que conheço. Encontrei a minha filha e devia estar feliz e contente, mas a Olivia faz-me lembrar. Mas a Olivia faz me lembrar tanto a minha mulher, disse ele calmamente, e de Tracy, o seu espírito, a sua paciência, as suas mãos e até o seu riso. Mãos e até o seu riso. Alex fez uma pausa. Eu sei, respondeu cuidadosamente. Pestanejou. Também reparou nisso? Alex acenou ligeiramente com a cabeça e, passado um bocado, acrescentou: Já fiz o teste. O Sr. Francis ficou sem fôlego. Tu o quê? Ela é sua filha, disse Alex. Alex disse suavemente que o ADN o confirmava, mas também fiz um teste com a Bella e ele. O Sr. Francisco disse com uma expressão de choque: Mas acho que foste enganado. Se tens dúvidas, podes voltar a fazer o teste de ADN. Durante um longo momento, o Sr. Francisco não disse nada e depois sussurrou: É mesmo ela. Desta vez, sim. Alex acenou com a cabeça, mas não diga nada. Acho que há algo mais profundo em jogo. A aparência da Bella, os resultados forjados, alguém está a usar-vos e se formos demasiado rápidos, eles encobrem o seu rastro. O Sr. Francis acenou lentamente com a cabeça. A emoção toldou-lhe os olhos. Ela tem estado. Ela esteve sempre à minha frente e ainda não sabe, acrescentou Alex. Vamos manter as coisas assim por enquanto. No andar de baixo, Olivia riu-se suavemente enquanto organizava os pincéis e o papel. Bella ficou à porta a vê-la sorrir rapidamente. Quanto mais o Sr. Francisco elogiava Olivia, quanto mais tempo passavam juntos, mais o ciúme de Bella se desvanecia. Bella sentia ciúmes e em breve faria tudo para fazer Olivia desaparecer. A Bella abriu a velha porta do apartamento e entrou com uma carranca no rosto. O ar cheirava a pó e a velhas recordações. Os saltos dos sapatos de salto alto bateram no chão de tijoleira enquanto passava pela pequena cozinha e entrava na sala de estar. Sentou-se confortavelmente numa poltrona desbotada, descascando laranjas com uma precisão lenta. Ela estava a se aproximar-se demasiado. Bella sibilou. Quando deixou cair a mala em cima da mesa, a senhora Benson olhou calmamente para cima. Quem? Olivia. Bella cuspiu. Ela está sempre com o senhor. Francisco, agora ele está a começar a olhar para ela, a falar com ela. Acho que ele está a ficar desconfiado. A senhora Benson levantou uma sobrancelha e depois inclinou-se para a frente com. E Alexander Bella atirou as mãos para o ar. Ele não é melhor do que isso, nunca me dá. Mais do que sorrisos educados, mas já vi a forma como ele a observa, silencioso e protetor. A senhora Benson recostou-se e riu-se com um ar sombrio. Claro que sim, ela tem o sangue dele. O teu sangue é meu e do teu inútil pai. Os olhos da Bella viraram-se para a mãe. O sorriso da senhora. Benson desvaneceu-se ligeiramente, fizemos a coisa certa. Bela, tu nunca foste. Para esta vida, a pobreza, a miséria, aquela rapariga que nunca pertenceu a este lugar, murmurou Bela. A senhora Benson acenou exatamente com a cabeça e quando vi o cartaz da criança desaparecida, soube que era a cara dela.
Ela levantou-se e dirigiu-se para o armário tirando uma pasta desbotada. Sabe quanto tempo guardei isto? Aquele cartaz, aquela fotografia, tudo. Esperei pelo dia em que finalmente a usaríamos. Bella cruzou os braços sobre o peito. Mas e se tudo se desmoronar? Não vai, disse a mãe dela confiante. O Victor Johnson apoiou-nos o resultado do ADN. O resultado do ADN está limpo, desempenhaste o papel na perfeição. Já estás em casa dele, já estás a viver a vida que devia ter sido tua, que deveria ter sido tua. Bella desviou o olhar. Olivia está a aproximar-se dele e ela nem sequer sabe a verdade. Os olhos da senhora Benson estreitaram-se e é por isso que tens de agir depressa. Bella ofegou. Tudo isto não teria acontecido se eu não tivesse cometido aquele erro. Dei acidentalmente o número errado do quarto. Acenou novamente com a cabeça e levou-a para o andar de luxo. Por isso ela acabou na suíte de Alexander Johnson. Tudo correu mal. Recebemos um telefonema do velhote furioso por a rapariga nunca ter chegado. Nessa altura já era tarde demais. O estrago estava feito. Bella sentou-se lentamente, como se as suas pernas já não tivessem força para a levar. Ela nem sequer está a... E, no entanto, o Sr. Francisco sente-se atraído por ela e pelo Alex. Ele nunca olhou para mim assim. A Sra. Benson aproximou-se e colocou as suas mãos firmemente nos ombros da filha. Ouve-me, Bella. Foste tu que criei, foste tu que protegeste a Olivia. Ela era apenas um erro que alimentamos e vestimos até não precisarmos mais dela, mas agora ela é uma ameaça e eu não vou deixar que... Não vou deixar que ela fique com o que te dei. Bella engoliu com força, uma mistura de nervos e fogo a crescer no peito. Bella, a sua mãe sussurrou, por isso aceita o custe o que custar. Bella levantou-se. Bella levantou-se lentamente, com o maxilar a apertar-se. Não vou deixar que ela me tire esta vida, disse a sua voz fria, mesmo que tenha de a fazer desaparecer para sempre. Ela pegou na mala, com a voz fria e firme. Alex e o Sr. Francis são meus, eu mereço uma vida de luxo. Não aquela Olivia de classe baixa, e enquanto saía do apartamento. E ao sair do apartamento, as mentiras atrás dela tornavam-se mais pesadas, mas também a sua determinação em vencer. 3 dias depois era a altura do leilão de caridade. O leilão anual de caridade da Stone Enterprises era um dos maiores eventos do ano da empresa. Realizado num grande salão que brilhava com detalhes dourados e luzes suaves, era um encontro de poder, estatuto e alta sociedade. Sociedade, todos os olhos estavam postos nas antiguidades de valor incalculável, né, nos vestidos de... E claro, as pessoas Bella chegou com um vestido prateado, cintilante, o queixo erguido. Desde que afirmou ser filha do Sr. Francis, tem estado a brilhar sob as luzes da ribalta. Elogiada, invejada e respeitada, mas esta noite tinha mais um objetivo. Objetivo: humilhar Olivia. Avistou-a do outro lado da sala, calada como sempre, vestida. Com um vestido elegante, mas modesto, perto da mesa de exposição, ao lado do Sr. Francis. Ele estava a mostrar-lhe algo, talvez um colar de jade, mas a forma como olhava para ela fez o estômago de Bella revirar-se. A voz de Bella ecoou no microfone quando ela subiu ao pequeno palco, interrompendo o espetáculo. A voz de Bella ecoou no microfone quando ela subiu no pequeno palco, cortando o leiloeiro por um momento, antes de continuarmos o maravilhoso evento desta noite. Quero tirar um momento para reconhecer alguém muito especial. Todos os olhos viraram-se para Olivia Bella. Sorriu docemente. Por favor, apareça. Olivia hesitou, confusa. O Sr. Bella, continuou a maioria de vós, sabe que me reuni com o meu pai recentemente. Francis Coleman, depois de anos separados, e esta noite quero celebrar a jornada de encontrar a verdadeira família. A sala aplaudiu educadamente Olivia, aproximou-se lentamente, sem saber o que Bella estava a planear. Bella continuou a maioria de vós sabe que me reuni com o meu pai recentemente. Francis Coleman. Depois de anos separados. E esta noite quero celebrar a jornada de encontrar a verdadeira família. A sala aplaudiu educadamente Olivia, aproximou-se lentamente, sem saber o que Bella estava a planear. Bella virou-se para ela com a voz um pouco mais alta. Ultimamente tens passado tanto tempo com o meu pai que até copiaste os meus interesses, seguindo-me para o mundo das antiguidades. É um elogio. Os sussurros espalharam-se pela multidão e o coração de Olivia começou a acelerar. Olhou para Bella atônita. Eu só acho, Bella acrescentou com um sorriso que não chegava aos seus olhos, que é importante que todos nós saibamos o nosso lugar. Fingir ser alguém que não somos não pode durar muito tempo. Chega! Veio uma voz calma e dominadora lá de trás. Todas as cabeças se viraram.
Johnson avançou do meio da multidão, vestido com um fato preto elegante, segurando um envelope selado na mão. O seu rosto era ilegível, mas os seus olhos eram frios. Subiu ao palco, colocando-se entre as duas mulheres e olhou para Bella. Já que estão tão ansiosos por falar da verdade, vamos partilhá-la. Ele segurou o envelope. Isto é um teste de ADN certificado que compara o material genético do Sr. Francis Coleman com o seu e o da Olivia. O rosto de Bella ficou sem cor. Daniel abriu o envelope lentamente e leu os resultados em voz alta. Os resultados foram lidos em voz alta, de forma clara e sem emoção. De 99,9% de compatibilidade genética com o Sr. Francis Coleman, uma pausa Bella. Benson não está relacionada. A sala ficou silenciosa, o Sr. Francis levantou-se lentamente do seu lugar, a sua mão tremia. Quando olhou para Olivia, já não como uma estudante, mas como sua filha. Subiu ao palco com os olhos enevoados de emoção e, sem hesitar, puxou Olivia. Para um abraço suave e trêmulo, minha filha, sussurrou Olivia gelada. As lágrimas encheram-lhe instantaneamente os olhos. Não compreendo. Alex aproximou-se mais. És a criança daquela fotografia, Olivia, aquela que desapareceu há 20 anos. Francisco acrescentou suavemente. Sempre me perguntei por que me sentia tão próxima de ti. Um passo atrás, abanando a cabeça. Não, isto não pode. Isto não é justo. O público olhava para ela e ela olhava à sua volta com ar selvagem. Era suposto ser meu? Ela estalou a sua voz, quebrando. Eu fiz tudo bem? Ninguém falou. Ninguém veio em sua defesa. O silêncio foi mais profundo do que qualquer insulto. Com lágrimas de raiva e humilhação a escorrerem-lhe pelo rosto, Bella virou-se e fugiu do palco. Com os saltos a ecoar no mármore polido, enquanto desaparecia pelas grandes portas de regresso ao palco. Francisco segurou a mão de Olivia com força, limpando suavemente as lágrimas da sua face. Nasceste para brilhar. A multidão dentro da sala de leilões ainda estava. O Sr. Francisco, um homem conhecido em todas as nações pelo seu brilhantismo e compostura, estava de pé, orgulhoso, com o braço à volta da Olivia. Minha filha, repetiu a sua voz. Cheio de emoção, finalmente chegou a casa. Os convidados irromperam em murmúrios. Alguns aplaudiram educadamente, outros olharam incrédulos Olivia, a humilde Olivia. Era a filha há muito perdida do Sr. Francis Coleman. Copo de vinho a tremer ligeiramente, o maxilar cerrado. Agora isto, mais uma vez Olivia tinha conseguido brilhar mais do que ela. Ela só tem sorte, Sandre. Sandre assobiou baixinho, sortuda e manipuladora. Mas o seu sorriso forçado regressou quando o senhor... Francis continuou a falar, mas o seu sorriso forçado voltou quando o senhor Francisco continuou a falar. Quero que toda a gente saiba, disse ele com firmeza, que encontrei o meu sangue. A Olivia já não é apenas minha aluna, é minha filha, e tenciono compensar. E tenciono compensar todos os anos que perdemos. A multidão aplaudiu e as atividades recomeçaram. A multidão aplaudiu e as atividades recomeçaram em toda a sala, com as pessoas a tratar dos seus assuntos. Mas os olhos do Sr. Francis. Mas os olhos do Senhor. Francisco ainda estavam fixos na sua preciosa filha, e virou-se para ela gentilmente. Vem ficar em minha casa comigo, Olivia. Prepararei o teu quarto esta noite. Olivia olhou para ele com olhos cheios de calor e amor e delicadeza. Abriu a boca e depois hesitou. Pensou em Alex, em Madame Grace, nas noites calmas na mansão Johnson. Noites tranquilas na mansão Johnson, que agora lhe parecia um lar. Obrigada, senhor, disse. Mas eu já tenho uma casa. O Sr. Francis pestanejou, surpreendido. Ela continuou. Quero ficar com o meu marido e com a Madame Grace. Ela tratou-me como uma filha, mesmo quando não sabia quem eu era realmente. Os lábios de Francisco tremeram e ele sorriu. Ainda mais orgulhoso do que antes, isso só prova que és minha filha. E por favor, não. Por favor, não me chames mais pai, senhor. Mas nas sombras alguém estava a fervilhar silenciosamente. Dias depois, a mansão Johnson estava invulgarmente calma. Ajudou a governanta a servir o jantar conversando ligeiramente com Madame Grace, enquanto Alex se sentava por perto, observando-os com. Mas, mais tarde nessa noite, tudo mudou. Desmaiou de repente depois do jantar, o seu corpo ficou mole e a sua respiração superficial. O médico chegou em minutos e confirmou que era veneno. Todos os olhos se viraram para Olivia.
A governanta sussurrou que tinha servido a sopa e Olivia ficou gelada, abanando a cabeça. A empregada sussurrou que tinha servido a sopa. Grace estava inconsciente e não podia falar por si própria, embora ninguém o dissesse em voz alta. A tensão no ar tornava claro que ela estava a ser culpada. A tensão no ar deixava claro que ela estava a ser culpada. Ilegível, eu não fiz isso. Olivia sussurrou-lhe. Eu juro que não fiz isso. Ele olhou para ela com o coração partido em dois. Eu sei que ele disse suavemente, mas mesmo assim não falou. Mais tarde, nessa noite, o ajudante pessoal de Madame Grace foi ao quarto de Olivia com: Minha senhora, disse ela gentilmente, talvez seja melhor ir-se embora por agora, só até isto esteja resolvido. Olivia olhou para ela incrédula. Vá-se embora, mas é para sua segurança, acrescentou a assistente rapidamente e sem mais nem menos Olivia. Foi escoltada para fora da mansão e regressou à mansão do seu pai, que a recebeu de braços abertos, atrás dos olhos enquanto se sentava sozinha na cama luxuosa, perguntando-se como tudo se tinha transformado rapidamente na mansão. Alex sentou-se sozinho no seu escritório, repetindo a noite na sua cabeça, com os punhos cerrados e o coração aos pulos. Não foi ela, ele sabia-o. Chamou o seu assistente e começou uma investigação completa. Calmamente comece pela cozinha. Quero todos os empregados verificados, especialmente a governanta. Victor estava num beco escuro a falar com uma mulher com um uniforme Jé, a mesma governanta que tinha servido a comida naquela noite. Fez bem, disse ele, entregando-lhe um envelope cheio de dinheiro. Agora desaparece, volta para a aldeia e não des nas vistas. A mulher pegou no dinheiro. O que Victor não sabia era que mais alguém o tinha seguido. O assistente de Alex tinha estado a gravar à distância cada palavra, cada movimento captado. A verdade estava a chegar e em breve iria explodir. Alexander sentou-se silenciosamente no seu escritório. A luz da manhã entrava pela grande janela enquanto o seu assistente colocava uma pequena pen USB na sua secretária. É isto, disse o assistente. Gravado ontem à noite, áudio limpo e imagens completas. Victor pagou a empregada e disse-lhe para desaparecer. Alex ficou com o coração apertado, cerrou o maxilar e pegou. Alex disse com os dentes cerrados e enquadrou a minha mulher. E enquadrou a minha mulher, a sua voz baixou. Pergunto-me por que é que ele nunca aprende. Semester. Sem perder um segundo, Alex enviou a gravação para o advogado da família e convocou o médico pessoal de Madame Grace. Para partilhar as descobertas, depois fez uma última chamada e preparou o salão principal. Quero toda a gente presente, especialmente Victor. A grande sala da mansão Johnson estava cheia de uma tensão silenciosa. Os funcionários estavam ao longo das paredes a sussurrar, ao lado da cadeira de Madame Grace, que descansava de pé, fraca, mas a recuperar. Victor entrou tarde, com um ar presunçoso. Convocaste uma reunião de família por causa aquela rapariga outra vez? Alex deu um passo em frente, segurando o comando, e carregou no play no ecrã atrás de si. A voz de Victor encheu a sala. Fizeste bem, agora desaparece e volta para a... O som do dinheiro a ser mexido e a voz trêmula da empregada a aceitar o suborno. Aceitando o suborno, cada palavra inegável, a sala ficou em silêncio. O sorriso de Victor desvaneceu-se lentamente. Os olhos da Sra. Grace ardiam de fúria quando ela se levantou. A voz de Olivia, que culpava o rosto de Victor, foi se tornando. A culpa foi da cara de Olivia Victor que se contorceu. Aquela rapariga está sempre a atrapalhar. Tudo é sempre sobre o Alex. A companhia, o respeito, mesmo tu. Nunca olhaste para mim como olhas para ele. E achas que esta era a maneira de mudar isso? Ela trovejou, a sua voz mais forte. Agora quase me mataste, tramaste a tua própria cunhada. Ela não é minha irmã. Cunhada, ela não é minha cunhada, gritou Victor. Por que é que o Alex? E eu não tenho nada, ele pode ser feliz com a filha do Sr. Coleman. A Sra. Grace afastou-se dele com o peito. De raiva, tu nem sequer vês o teu erro, nem uma gota de remorsos. Olhou para o advogado a preparar os papéis. A partir de hoje, Victor já não faz parte da herança dos Johnson. Os olhos de Victor arregalaram-se. O que não podes fazer. O que eu acabei de fazer, ela estalou, virando-se para os funcionários e familiares presentes atônitos. A Sra. Grace levantou o queixo, orgulhosa. E metade das minhas ações na empresa irá para a Olivia. A outra metade ficará com Alex. A sala ofegou. A cara de Victor ficou vermelha de fúria. Já me arrependo de ter criado um filho como tu.
sussurrou a segurança, que deu um passo em frente. Escoltá-lo para fora, ele já não vive aqui. Victor tentou resistir, Mas os guardas eram firmes, ele olhou em volta à procura de ajuda, mas ninguém apareceu. Os seus gritos ecoaram no chão de mármore. Mais tarde, nessa noite, Alex sentou-se ao lado da cama de Madame Grace e ela não se queria ir embora. Disse ele baixinho. Mas eu tinha de a deixar ir. Tinha de a deixar ir. Precisava de limpar o seu nome primeiro. Enquanto a tempestade se abatia sobre a mansão Johnson, Olivia sentou-se calmamente. Olivia sentou-se calmamente à janela da mansão do pai, olhando para o céu pálido da tarde. O mundo lá fora continuava, mas dentro dela tudo parecia ter parado. Horas os pensamentos de Alex circulavam interminavelmente na sua mente. Ele não veio por mim. Ele não lutou por mim, talvez porque é que estou surpreendida? Nunca me amou. Ela engoliu com força enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pela sua face. Devia deixá-lo ir, sussurrou ela, puxando a pequena gaveta ao lado da cama e tirando a certidão de casamento, que tinha mantido escondida durante todo este tempo, e olhou para ela com dedos trêmulos. Apenas uma responsabilidade, embora cada parte do seu coração desejasse regressar para o ouvir dizer que estava enganada, Olivia sabia mais. Se ele a amasse, teria dito alguma coisa. Dobrou a certidão, meteu-a num envelope e escreveu apenas uma palavra. Num envelope? E escreveu apenas uma palavra no divórcio da frente, no dia seguinte. Regressou ao escritório privado do senhor, Francis, com o coração pesado, mas a mente concentrada. Sentou-se rodeada de pinturas e artefactos antigos. Mergulhou no mundo das antiguidades, o seu único escape. O seu conhecimento tinha crescido rapidamente, bastava olhar para uma escultura ou um pergaminho para saber o nome da época, o material e as marcas de autenticidade. A palavra espalhava-se entre estudiosos e colecionadores de. E colecionadores de todo o mundo começaram a interessar-se pelo seu talento. O antiquário murmurou após uma visita como se ela tivesse nascido para isso outro. E apesar de sorrir educadamente a cada elogio, Olivia regressava todas as noites ao seu quarto vazio e chorava silenciosamente na sua almofada. Entretanto, na mansão Johnson, como Victor se foi e Madame Grace está a recuperar bem, Alex encontrou finalmente a clareza que o seu coração procurava. Ficou na varanda a olhar para as estrelas. Ela esperou por mim e eu deixei-a ir. Ele pensou que a estava a proteger ao ficar em silêncio, ao investigar Victor, ao deixar a tempestade passar primeiro, mas agora apercebeu-se que devia ter corrido para ela primeiro. Ela merece saber a verdade, sussurrou e puxou do telemóvel. Alex, podemos encontrar-nos, quero falar. Alguns minutos depois, Olivia respondeu. Olivia, está bem. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ia contar-lhe tudo, como a amava desde a noite em que se conheceram, como ela mudou tudo, como ele nunca deixou de pensar nela, pegaria na sua mão e pedir-lhe-ia para voltar para casa. Não sabia que, quando se preparava para finalmente falar, os problemas do seu coração já estavam a ser observados nas sombras. E desta vez, vinham buscar Olivia diretamente. Victor sentou-se num quarto de hotel escuro. A amargura a rolar-lhe como uma tempestade o luxo e o poder de que outrora desfrutava. Tinham-lhe sido retirados pelas pessoas a quem outrora chamava família. Por Olivia, os seus punhos cerrados enquanto recordava. O momento em que a Madame Grace o expulsou, a forma como Alex ficou silenciosamente ao lado dela, orgulhoso e favorecido como sempre, o seu telemóvel tocou. Bela, o que é que queres? Disse ele friamente. Tu, disse ela, com os dentes cerrados. Deves-me uma vida e eu quero-a de volta. Victor inclinou-se para trás, interessado. Ela arruinou tudo? Bela assobiou ao Sr. Francis Alex a herança e até a pena de estranhos. A piedade de estranhos. Todos eles caíram aos seus pés. Os olhos de Victor estreitaram-se. Ela destruiu tudo para mim também. Então... Vamos bater-lhe, onde dói. Bela disse sombriamente. Quero dar-lhe uma lição dolorosa. Os lábios de Victor curvaram-se. Vamos. Raptá-la, exatamente. Bela disse sem hesitar. Ela está demasiado protegida em casa. Mas se a atrairmos para um sítio público, precisamos de alguém que nos ajude para que ninguém suspeite de nós, disse Victor pensativamente. O tom de Bela tornou-se agudo. Sandra já via a forma como ela olha para Olivia, como se a esbofeteasse se pudesse. Victor,
Victor Hilse, um inimigo de um inimigo é um amigo, concluiu Bella nessa noite. Sandra estava sozinha no seu escritório na Stone Enterprises, quando recebeu uma chamada inesperada. Bella Benson? Perguntou surpreendida. Preciso de um favor. Bella disse suavemente. Do tipo que nos beneficia. Ambos. Eu não faço favores a impostores desgraçados. Sandra respondeu. Oh, mas e se eu te dissesse que é sobre? Se eu te dissesse que é sobre a Olivia? Bella ronronou. Tu odeia-la, não odeias? Silêncio. Eu sei que sempre a invejaste, continuou Bella. O Alex favorece-a. Ela é filha do Sr. Francisco, por isso agora é mais rica do que tu. O que é que queres que eu faça? Perguntou por fim. Liga a Bella e diz-lhe que há uma reunião de emergência na. A Bella disse-lhe para lhe dizer que há uma reunião de emergência na empresa, urgente, algo que só ela pode tratar. Entretanto, Olivia sentou-se junto aos portões da mansão Johnson, vestida. O seu coração estava nervoso, mas esperançado. Esta noite, Alex disse que queria falar. O seu peito palpitava. Será que ele se importava mesmo? Crise com um cliente importante na Stone Enterprises? A equipa precisa de si imediatamente. As sobrancelhas dela franziram-se e depois veio outra mensagem. Sandra, o Sr. Francis já aprovou o ficheiro, só preciso da sua avaliação antiga. Para ter a certeza, por favor, venha depressa. Olivia levantou-se de imediato e escreveu. Uma mensagem rápida para Alex Olivia. Surgiu algo urgente na empresa, por favor. Espera por mim, volto já. Entrou num táxi sem se aperceber da carrinha preta. Minutos depois, ao entrar no edifício quase vazio da empresa, o telemóvel tocou. Antes que se pudesse virar, um pano foi-lhe apertado sobre a boca. A sua visão ficou turva. O mundo girou e tudo ficou negro. Na mansão Johnson, Alex estava no jardim com as mãos nos bolsos, a olhar para o portão principal uma e outra vez. Ela tinha enviado uma mensagem há quase uma hora atrás. Onde é que ela estava? Não parecia bem, Olivia, sussurrou ele, olhando para o horizonte escuro. Mas ela já tinha desaparecido e as pessoas que a levaram não tinham intenção de a deixar ir sem um preço. Depois disso, Alex sentou-se sozinho na grande sala de estar da mansão Johnson, olhando fixamente para a mensagem que Olivia tinha enviado. Horas antes, por favor, espera por mim, eu volto já. Mas ela não tinha voltado. O relógio fazia tic-tac mais alto a cada minuto que passava. Algo não estava certo. O seu peito apertava-se de pavor naquele momento. Senhor Francisco, ela ainda não voltou. A cabeça já liguei para o telemóvel dela uma dúzia de vezes e não responde. Não te preocupes, disse ele calmamente, colocando uma mão no ombro de Alex. Vou certificar-me de que a encontramos. Custe o que custar. Pegou no telemóvel. Marcou um. E deu uma série de instruções silenciosas. Depois, sem dizer mais nada, pegou no casaco e saiu da mansão. Mansão à pressa. Entretanto, num armazém abandonado nos arredores da cidade. Da cidade, Olivia abriu lentamente os olhos. O quarto estava mal iluminado por uma única. Os braços estavam atados firmemente atrás de si e os tornozelos presos às pernas de um. As pernas de uma cadeira de metal enferrujada. Mas quando clareou, viu-os, Bella, Sandra e Victor, lado a lado, com os olhos arregalados de terror. Por quê? Por que estão a fazer isto? Bella deu um passo em frente, sorrindo maliciosamente. Porque arruinaste tudo, roubaste a vida que devia ter sido minha. Que devia ter sido minha? Ela cuspiu o pai à atenção da mansão do Alex. Devia ter sido eu. Tu não passas de um caso de caridade. Sandra acrescentou a sua voz cheia de veneno. Vamos. Vamos ver se a tua inocência te salva, agora. O Victor riu-se friamente das sombras. O Alex sempre teve tudo o nome, o amor, a companhia. Mas não desta vez. Ele vai sentir o que é perder. Algo que ele ama, as lágrimas rolaram pelas bochechas de Olivia enquanto ela abanava a cabeça. Por favor, não façam isso. Eu não roubei nada, não pedi nada. Oh, nós sabemos. Bella sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. Mas agora nós vamos tirar tudo de ti. Atrás delas, o som de passos. Atrás delas, o som de passos pesados aproxima-se. 2 homens mascarados entram na sala, homens contratados para algo indescritível. Olivia soluçou. Por favor, não. Sandra sorriu e disse: Ninguém te vem salvar. Agora, no momento em que um dos homens se aproximou, a porta do armazém abriu-se com um estrondo. Armas!
Victor, Bella e Sandra ficaram paralisados. Alex entrou em último lugar com a cara dura como pedra. Olhos selvagens de fúria. Toca-lhe outra vez! Rosnou ele. E eu próprio acabo convosco. Os guardas armados cercaram-nos, afastando os homens mascarados e obrigando Bella, Sandra e Victor a ajoelharem-se. Alex correu para Olivia, arrancando-lhe as cordas dos pulsos e abraçando-a. Ela tremia, as lágrimas caíam-lhe em cima. Estou aqui, sussurrou ele, abraçando-a com força. Tenho-te, agora estás a salvo. Olivia agarrou-se a ele, os seus soluços abafados no seu peito. Bella. Sandra e Victor foram arrastados pelas autoridades, acusados de fraude, conspiração e tentativa de agressão. Os seus gritos e desculpas desvaneceram-se quando as carrinhas da polícia saíram do armazém. A senhora Grace e o Sr. Francis saíram a correr assim que viram Alex com Olivia nos braços. Olivia, a senhora. Grace ofegou, apressando-se a avançar. Ela está bem, disse Alex gentilmente, ajudando-a a deitar-se no sofá. Ela está segura agora. O senhor? A senhora Graça abraçou Olivia com força e as lágrimas caíam-lhe pelas faces. Lágrimas caíam-lhe pelas faces, minha filha, minha querida filha, não precisa de dizer nada. O senhor Francisco acrescentou: Estás em casa, Olivia, estás em segurança, vai dormir. Esta noite terrível, agora estamos aqui para ti. Olivia acenou fracamente com a cabeça. O seu corpo, mas naquele momento, rodeada pelas pessoas que realmente se preocupavam com ela. Ela sabia que era finalmente amada, profunda e incondicionalmente amada. No dia seguinte, ao fim da tarde, a lua pairava sobre a mansão Johnson, dando ao jardim um brilho prateado natural. Pequenas lanternas alinhadas no caminho cintilavam como estrelas trazidas à terra no centro do jardim Uma. Pequena mesa redonda debaixo de uma árvore envolta em luzes de fadas. A luz das velas dançava sobre a porcelana fina e a música suave. Tocava em altifalantes escondidos. Tudo estava perfeito no andar de cima. O telemóvel da Olivia. O telefone de Olivia tocou. Alex veio ao jardim só para ti. Vestido creme macio que Madame Grace lhe tinha preparado, calçou os sapatos rasos e seguiu o caminho iluminado por lanternas. E lá estava ele à espera. Estava lá à espera. Alex estava perto da mesa com um fato preto sem gravata e as mangas arregaçadas. Os seus olhos iluminaram-se quando a viu. Está a brilhar, disse ele suavemente quando ela se aproximou. Ela sorriu gentilmente. Você fez tudo isto. Ele puxou a cadeira dela. Senta-te comigo. Comeram em silêncio entre uma dentada e outra. A tensão foi se dissolvendo lentamente em algo quente e seguro. Depois da sobremesa, Alex levantou-se, deu a volta e ajoelhou-se gentilmente, não com um anel, mas com honestidade. Com um anel, mas com honestidade, Olivia, disse ele com uma voz firme. Amo-te desde o momento em que te vi. A respiração dela ficou presa. Não te disse antes por quê. Pensei que talvez não sentisses o mesmo, continuou ele. Por isso dei-te espaço, mas todos os dias tinha esperança, e depois de tudo o que passamos, não consigo continuar a escondê-lo. As lágrimas brotaram-lhe nos olhos. Levantou-se lentamente e abraçou-o. Também te amo, Alex. Sempre te amei. Só pensei que alguém como tu nunca poderia amar alguém como eu. Ele puxou-a para mais perto. Eu não quero mais ninguém a não ser tu. E sob as luzes suaves do jardim, ele beijou-a devagar e com certeza cheio de... Na manhã seguinte, Alex entrou no salão principal da Stone Enterprises. O pessoal virou-se com surpresa e ouviu-se um burburinho. Todos tinham ouvido falar do que tinha acontecido, do envolvimento de Sandra no rapto de Olivia. A voz de Alex soou. A voz de Alex soou claramente, e ele disse com firmeza que a menina Sandra está despedida desta empresa, foi presa e vai enfrentar todo o peso da lei. O escritório não fez perguntas. Depois, Alex voltou-se para os funcionários e olhou para Olivia. Olhou para Olivia, que lhe segurava a mão com delicadeza. Gostaria também de vos apresentar formalmente uma pessoa. Anunciou. Esta é a Olivia Johnson, disse ele com orgulho. A minha mulher e filha do Sr. Francis Coleman. A sala ficou num silêncio atônito. A sala caiu, num silêncio atônito. Um momento depois os aplausos irromperam, embora chocados, os funcionários não podiam. Olivia era gentil, brilhante e humilde, agora sabiam por que é que ela era sempre. Sorriu, com as bochechas coradas, mas os olhos a brilhar. Estava nos portões da mansão, enquanto Alex e Olivia carregavam as malas para o carro. Finalmente vão ter a vossa lua de mel, disse ela com um sorriso caloroso. Disse com um sorriso caloroso. Olivia abraçou-a com força. Acreditar em mim,
A Madame Grace acenou com a cabeça. Eu sabia desde o primeiro dia em que se ofereceu para me ajudar, sem saber quem eu era. Ela virou-se para Alex com os olhos suaves. Toma conta dela. Eu cuidarei, prometeu ele enquanto. O carro arrancou. Madame Grace acenou lentamente com um sorriso satisfeito no rosto. O filho tinha encontrado uma boa mulher e a sua família estava finalmente completa.